Prazer, meus amigos que estão assistindo à segunda aula, Pequenos Grupos, Comunhão e Ação, parte 2. Pequenos grupos é mais do que orar, mais do que ler a Bíblia, mais do que confraternizar-se, é muito mais do que isso. O pequeno grupo, segundo a visão bíblica e do Espírito de Profecia, é para ser realmente uma experiência de uma igreja do lar, como diz no grego, Dominus Ecclesia. E dessa forma queremos mostrar nessa aula de hoje o quanto o pequeno grupo é capaz de fazer ou realizar, segundo o propósito de Deus e o seu poder. Vejamos então essa aula com muita atenção e assim queremos dar início a ela. Será que nossos pequenos grupos estão atingindo o propósito de Deus em só ficar na comunhão? Interessante que essa aula vai despertar e nos mostrar a grande realidade triste em que vive a maior parte dos nossos pequenos grupos. Muitos pequenos grupos só vivem em comunhão, só se reúnem para orar, para estudar, para testemunhar, ali no testemunho do pequeno grupo. Mas será que é só isso? Será que só esta realmente é a vontade de Deus? O que diz as Escrituras Sagradas, a revelação? Tiago, capítulo 2, verso 17, é um verso ouro. Olha só o que ele diz. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, pequeno grupo não é para ser somente um encontro de comunhão, mas também de ação. Depois de lermos a Bíblia, vamos ler agora o que diz Ellen White no Serviço Cristão, página 72. Você sabe que essa página principalmente se refere muito à experiência dos pequenos grupos. Olha só o que ela diz. Formemos em nossas igrejas grupos para o serviço. Unam-se vários membros para trabalhar como pescadores de homens. Procurem arrebatar almas da corrupção do mundo para a salvadora pureza do amor de Cristo. Você pode ver nesse texto a qual Ellen White faz referência que nas nossas igrejas devem formar grupos. Lembra da formação dos pequenos grupos como base de todo o esforço cristão? Então, nesse mesmo contexto, ela aplica a importância de formar grupos, mas não somente para a comunhão. Ela diz que é para o serviço e para unir vários membros como para trabalhar como pescadores de homens. Em continuação, a mesma página, ela diz assim, no Serviço Cristão, página 72. Em toda cidade deve haver um corpo de obreiros organizados, bem disciplinados, não meramente um ou dois, mas dezenas e dezenas devem ser postos a trabalhar. Aqui você pode observar que nesse texto, Ellen White falando sobre a organização de obreiros, ela declara a importância de ser feito um trabalho bem disciplinado. Pequeno grupo não é uma reunião de pessoas desorganizadas, indisciplinadas, não. Tem disciplina, tem organização, tem uma estrutura. E interessante que mostrar que ela fala aqui sobre a forma de trabalho de um individual, dois em dois, as duplas missionárias, e nós vemos aqui principalmente dezenas em dezenas. A formação de pequenos grupos juntos para realizar a obra de Deus. Todos devem ser postos a trabalho. Falando sobre a composição humana de obreiros em pequenos grupos, dividimos em 3 níveis, assim como nós podemos e vimos analisando o texto anterior de Ellen White. Primeira forma individual, segunda forma duplas, em alguns casos formarão trios, depois vamos explicar com mais detalhes. E terceiro, o trabalho formado em grupo, como ela diz, de 10 em 10. Analisemos. O primeiro nível é o nível individual. Este é um nível de trabalho em que o membro deve desenvolver sozinho para o seu próprio crescimento e do grupo. Vejamos um exemplo, algumas sugestões de atividades. A sugestão que damos agora, a primeira delas seria ligar para os demais membros para saber como estão. Qualquer membro que esteja em casa ou no trabalho em qualquer lugar pode dar uma ligadinha. Isso dá um senso de importância, de saber como está. Segunda dica. Segunda atividade individual é visitar a sua dupla missionária. Quão importante é que essa dupla tenha um
uma forte ligação, uma intimidade muito mais estreitada de todo o grupo. O mais forte deve ser a dupla missionária. Terceira atividade, cuidar de sua devoção espiritual. Quer dizer, antes de eu querer compartilhar com o grupo, crescer em grupo, pregar o evangelho, eu mesmo devo ser alimentado. Não posso dar nada do que não tenho. Primeiro eu devo ter o poder de Deus. Quarta atividade é cuidar de sua saúde e de sua família. Quer dizer, ter aquele zelo pelo seu cuidado integral, físico, mental e espiritual. Outra atividade, trazer seu prato para a confraternização do grupo. Se o pequeno grupo a qual você frequenta sempre se confraterniza na semana, então é interessante que você traga a sua parte, não fica tudo sob a carga do anfitrião. Isso é muito importante. E há outro aspecto, outra atividade que eu quero colocar agora como sugestão é esta. A outra atividade seria trazer sua oferta para o pequeno grupo. O que acontece? Não é uma oferta simplesmente para o pequeno grupo em si, mas poderá ser uma oferta como dízimos, ofertas para a igreja. Lógico que essa atividade aqui dou como sugestão quando o seu pequeno grupo fizer parte de uma igreja em pequenos grupos. Enquanto ela não for uma igreja em pequeno grupo, essa atividade não deve ser feita, recolher oferta, a não ser quando for igreja em pequeno grupo. Agora iremos falar sobre a segunda formação de obreiros, as duplas missionárias. O trabalho em duplas foi realizado por Cristo. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder. São Marcos capítulo 6, verso 7. Quando Cristo enviou os discípulos para realizarem a sua obra, ele enviou sempre de 2 em 2. Podemos ver isso em outras passagens bíblicas, além de Marcos 6, Mateus, Marcos, Lucas. Vemos ele mandando Pedro e Tiago, Pedro e André, Tiago e João, e assim em cada discípulo. Então a formação de duplas missionárias dentro do pequeno grupo é como se fosse o núcleo da célula, são as duplas missionárias. Como organizar então as duplas missionárias? No livro Desejados das Nações, na página 350, Ellen White diz assim: nenhum foi mandado sozinho, está se referindo aos discípulos, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Então a formação sempre é feita dessa forma, porque assim um fortalece o outro, um anima o outro. Quando um colega está desanimado, a sua dupla anima. Olha só, outra forma de organizar também, dentro deste formato, é um mais experiente e com um menos experiente. Quer dizer, isso é importante. Um já tem uma certa experiência no trabalho missionário, tem uma experiência em alguma área, algum setor, daquela habilidade que vão desenvolver, com aquele que não tem tanta experiência, para que ambos possam crescer juntos. E um aspecto que não podemos deixar de ressaltar em relação ao cuidado com a aparência do mal. O que acontece? Às vezes, na ingenuidade dos irmãos, formam uma dupla com um homem ou com uma mulher de idade parecida ou semelhante, que pode suspeitar serem namorados, serem casados, quando na verdade às vezes um já é casado com outra pessoa e com outro, e começa a ter o falatório, começam a dizer que poderá estar traindo e alguma coisa desse sentido. Então, bom é evitar a aparência do mal, por mais que não seja pecado, mas não fica bem para a sociedade. Em vez de ser um trabalho edificante para o crescimento da causa, pode ser realmente danificador. Agora iremos fazer algumas sugestões de algumas atividades das duplas em relação ao pequeno grupo. Pode haver ocasiões em que serão em trio, pois o discípulo não adventista, ou seja, aquele membro não adventista do pequeno grupo, poderá fazer alguns trabalhos, deve fazer alguns trabalhos, mas sob orientação do líder. Então, normalmente, como é formada a dupla missionária? Um adventista mais experiente com um menos experiente, de sexo, normalmente o mesmo sexo,
ou com pessoas de idade muito disparada, e com aquele não adventista que entrará no período da segunda fase e desenvolverá a terceira fase do pequeno grupo. Sobre essa questão das fases do pequeno grupo saudável, irei falar numa próxima aula. Então vamos dar essas sugestões agora para as duplas missionárias em si. A primeira atividade seria os estudos bíblicos ao não adventista do pequeno grupo. O que acontece? Nesse período da fase do evangelismo, que é a segunda fase que eu irei explicar na próxima aula, o membro não adventista que faz parte do pequeno grupo deve ser evangelizado pela dupla colhedora do não adventista. Essa dupla colhedora vai estar dando suporte para o evangelismo, para o crescimento e o desenvolvimento de um modo especial desse não adventista membro do pequeno grupo. Então ele deve realmente oferecer estudos bíblicos e conceder estudo bíblico no lar do não adventista. No pequeno grupo não desenvolve uma classe bíblica. É um estudo diferente da Bíblia. Então um estudo doutrinário completo deve ser feito na casa do membro não adventista pela dupla missionária adventista acolhedora. Entenderam? E esse período pode levar de um prazo de 6 meses, que aí é um período que se estende todo na terceira fase. É o que eu vou explicar mais para frente. Segunda atividade, visitação aos membros faltosos do pequeno grupo. Eu vou ter uma aula que eu vou falar sobre o pastorado do pequeno grupo. Mas chegando agora, antecipando um pouquinho sobre essa parte, a visitação, todo membro que faltar, o líder do pequeno grupo deve direcionar a uma dupla para visitar aquele membro que faltou naquela semana. A terceira atividade sugerida seria visitação aos enfermos da igreja. Então o líder poderá estar colhendo do Ministério de Temperança e Saúde da igreja ou da escola sabatina para visitar esses membros ou amigos que estão enfermos, que precisam de visitação. Pesquisa pública para levantar pessoas que querem estudar a Bíblia, né? Visitação aos interessados no evangelismo do pequeno grupo. Então, num certo período do ano, o pequeno grupo fará o evangelismo. E desse evangelismo realmente vai colher pessoas interessadas. Então as duplas missionárias irão visitar essas pessoas. Oração intercessória, né? As duplas orando juntos, oração junto das duplas em favor de alguém, em favor de alguma causa. Participarem da multiplicação ativamente. Essa parte é muito interessante, muito importante. Quando o pequeno grupo multiplica, as duplas normalmente permanecem sendo as mesmas. Então, se tem 12 membros no pequeno grupo, temos o que? 6 duplas missionárias. Das 6, 3 duplas de um lado, 3 duplas do outro, formando assim 2 novos pequeno grupo. Mais para frente, numa aula sobre multiplicação, irei explicar com mais detalhes sobre isso. Agora iremos falar sobre o terceiro tipo de formação de obreiros, que é o de grupo. Esse é o nível em que os membros fazem um trabalho em conjunto, pois unidos podem fazer um trabalho de maior alcance. O que eu sozinho não posso fazer e nem como dupla, o pequeno grupo com certeza poderá fazer. Então nenhum substitui o outro. Todos os tipos de formação de grupos são muito necessários. Então iremos agora sugerir algumas atividades para todo o grupo. Primeira atividade, evangelismo público no pequeno grupo. Então nessa atividade o pequeno grupo estará realizando uma mini conferência, né? Então mais para frente irei falar sobre o planejamento anual do pequeno grupo. Mas antecipando um pouquinho, esse seria realmente um evangelismo, pelo menos uma vez por semestre. Segunda atividade, visitação a algum órgão público carente. Orfanato, asilo, creche, para fazer evangelismo, para ajudar os carentes. Terceira atividade sugerida aqui são palestras sobre tabagismo, alcoolismo, etc. As escolas públicas normalmente estão carentes de pessoas a realizarem esse trabalho.
Então o pequeno grupo poderá desenvolver todo ele junto para realizar esse trabalho, e fica sendo, olha, uma influência muito forte para a comunidade. Outra atividade é arrecadação de roupas, alimentos, brinquedos, etc. Então, o pequeno grupo pode fazer essa campanha. Normalmente a igreja adventista desenvolve um mutirão de Natal, mas só no final do ano. Esse aqui, o pequeno grupo pode escolher uma data dentro de qualquer período do ano, mas normalmente também será feita no final do ano, junto com a igreja toda. Outra atividade é semana de oração no pequeno grupo. Uma semana da colheita, semana do Calvário, a semana da paixão de Cristo, enfim, semana de oração. Essa próxima atividade, que seria participar da liturgia da igreja, com certeza, ao a igreja se tornar uma igreja em pequeno grupo, poderá a coordenação maior distribuir os pequenos grupos para um dia realizar a escola sabatina da igreja, para realizar o culto divino, para realizar o culto de quarta-feira, o culto do poder, para realizar o culto de evangelismo no domingo, e outras, o JA, enfim, outras atividades da liturgia, de todo o trabalho desenvolvido dentro da nave, dentro do templo, poderá ser desenvolvido por um pequeno grupo. Então eu gostaria de encerrar com essa parte de sugestões das atividades, dizendo que não existe atividade melhor do que aquela a qual o pequeno grupo esteve orando, certo? Orando por essa atividade, pedindo a iluminação, a sabedoria de Deus. Aquela atividade que foi realmente aceita pelo grupo como um todo, concordada pelo grupo, certo? E nós também, junto com a liderança, seguiremos também algumas atividades dentro do relatório de pequenos grupos, que também norteará mais o grupo. O trabalho do pequeno grupo poderá ser desenvolvido e promovido por seus variados níveis, ou seja, dentro da hierarquia de pequenos grupos na igreja adventista, que está cada dia mais se desenvolvendo, poderá começar com quem? Com o seu pequeno grupo, a liderança do pequeno grupo sugerindo trabalhos, supervisão, que é um nível maior, que reúne normalmente 5 pequenos grupos, poderá ser dividido também pela coordenação de pequenos grupos, que envolve de 10, aproximadamente até 10 supervisões de pequeno grupo. A coordenação geral, que poderá abraçar até também 10 coordenações. A forma distrital, que poderá reunir até 10 coordenações gerais. Nós temos aí do campo, ou seja, da associação. Temos também outro nível superior da União, outro nível superior da divisão sul-americana, no caso aqui nossa, da América Latina, mas de várias divisões, e a Associação Geral. E assim, se a igreja trabalhar dessa forma unida, desde a base, desde o pequeno grupo até a Associação Geral, demonstra grande força de união. E oramos para que isso aconteça, para que, quando a voz de Deus sendo ouvida pela igreja, em todos os seus níveis, imagine um grande movimento mundial reunindo mais de 18 a 20 milhões de adventistas no mundo inteiro. O impacto que causaria sobre o mundo. Por esse motivo, Ellen White fala que a maior força que o mundo espera ver, que é a união da igreja. Nós devemos ser uma igreja unida. Não importa em que país nós sejamos, não importa a nossa etnia, a nossa raça, o importante é sermos um em Cristo Jesus. E é sobre essa unidade que os pequenos grupos devem trabalhar para conseguir. Amém. Falando sobre os tipos de trabalhos, há alguns tipos de trabalho que podem ser realizados pelos pequenos grupos. E eu classifiquei aqui em 3 modalidades. Primeira modalidade, missionários ou evangelísticos. E nela sugerimos que dentro do quadro do planejamento anual do pequeno grupo, eles sejam preenchidos pelo menos 50% das atividades. Dos 100%, 50%, ou seja, a metade das atividades sejam missionárias ou evangelísticas. Segunda modalidade seria comunitários ou assistência social, aquela que cobre para atender a comunidade em outras áreas de desenvolvimento dos talentos. Esse daqui nós sugerimos 35%.
ela começa a causar uma influência sobre a sociedade de uma forma que quebre o preconceito, para assim dessa forma realizar o trabalho missionário melhor. E o terceiro tipo de modalidade de trabalho seria a recreativa, ou seja, essa aqui nós sugerimos 15%. Por que 15%? Porque realmente é atividade que desenvolverá, de um certo modo, mais unidade também para o grupo. Agora iremos falar sobre a natureza da reunião. A duração de uma reunião de ação de pequeno grupo pode levar, num período de 1 a 2 horas. Muito mais do que isso não é o ideal, segundo a experiência dada em pequenos grupos. É lógico que quase todas as regras existe uma exceção. Pode ser necessário fazer um encontro especial que vai durar de 3 a 4 horas, ou uma reunião de ação que vai durar apenas meia hora, que é muito difícil, mas de 1 a 2 horas é o tempo ideal. Outro aspecto da reunião de ação é que o ideal é que seja um dia da semana adequado à ação proposta. Ou seja, o pequeno grupo poderá realmente, lógico, normatizar para que a reunião seja toda, por exemplo, todo domingo de manhã, ou todo sábado à tarde, ou toda terça-feira à noite, para realizar a ação. Mas às vezes precisa adequar ao tipo de ação. Por exemplo, vamos visitar um hospital, e o hospital só cede a visita para uma quinta-feira à noite. Então, um pequeno grupo precisará se adequar a essa data, a esse dia, a esse horário, para poder realizar o seu trabalho missionário. Então, é tudo questão de adaptação. Mas, se naquela semana o pequeno grupo já fez a visita numa terça-feira, um exemplo, à noite, não precisa fazer no sábado também, que seria o dia normal de ação. Só terça-feira poderia ser suficiente. Então é tudo uma questão de adequação. Pequeno grupo, para, enfim, conceito geral, para que desenvolva bem, não pode ser levado muito à rigidez, inflexibilidade. Tem que estar sendo flexível, mas sempre bem organizado. Flexibilidade não é sinônimo de bagunça, de desorganização. Tem que estar organizado, mas ao mesmo tempo flexível. Outro aspecto importante deve ter sido escolhido a ação, entendeu? E aqui sobre essa escolha de ação eu volto a dizer sobre o aspecto da liderança. É bom que o grupo esteja fechado sobre aquela escolha, e preferivelmente, se possível, unanimemente, para que o grupo possa realmente colocar o coração nesse trabalho. E são tantas atividades, aquela que eu tinha colocado de sugestão anteriormente, é uma miniatura do que pode ser feito. Muito mais ações o pequeno grupo poderá fazer. Então é importante que haja esse consenso. E depois que escolheu a ação, passado alguns detalhes do momento de plano evangelístico na comunhão do pequeno grupo. Então, por exemplo, o pequeno grupo se reúne toda terça-feira à noite. E aí a ação seria no sábado de tarde ou no domingo de manhã. Então, o pequeno grupo poderá estar escolhendo, naquele comunhão de ação ali, no momento, ter um testemunho. O líder ou o promotor poderá estar sugerindo a ação para ser feita, e o grupo escolherá a ação ideal. E naquele dia que escolheu a ação, agora o promotor irá realmente promover o evento para que no sábado à noite ou no domingo de manhã, que seria a reunião de ação, possa ser executada. Então é tudo muito bem singelo, rápido, para que possa não ocupar muito tempo do período de comunhão do pequeno grupo. Outro aspecto importante também na natureza, deve ser dirigida essa reunião de ação pelos líderes ou pelo promotor específico da ação. Ou seja, dentro de uma aula que eu vou estar dando mais para frente, falarei sobre a equipe interna do pequeno grupo. Nessa equipe interna estará realmente colocando condição dos cargos, funções dos membros do pequeno grupo. E um exemplo dessas funções é o promotor missionário. Então ele é a pessoa que promove a frente missionária. E ele realiza
esse encontro, desenvolvendo o treinamento, o ensino, ou ele só promove, mas é ele que dirigirá e acompanhará no desenvolvimento da ação missionária do pequeno grupo. Então, agora, caso o pequeno grupo não tenha um promotor, por exemplo, não tem um promotor específico da ação, ele poderá fazer o que então? Neste caso, o líder e o líder associado assume a reunião promovida, mas o ideal é que tenha um promotor específico, né? Mas muitos pequenos grupos ainda não têm. Outro aspecto importante dessa reunião é que ela poderá ter sido precedida por um treinamento promovido pelo departamento ou promotor específico para a ação. Então, às vezes, o que acontece é o pequeno grupo quer sair para um trabalho sem haver treinamento. Isso não pode. Com certeza irá apresentar mais falhas do que se houvesse tido treinamento. Então, o trabalho de Deus tem que ser feito da melhor maneira. Não que só iremos fazer se for perfeito. Perfeito nunca faremos. Sempre apresentará alguma outra falha, algum outro aspecto. Mas, se houver a humildade de receber o treinamento, de acompanhar, ser instruído, com certeza fará muito melhor. Então, nós devemos aprender mais e mais. Então, a liderança deve estar realmente preocupada com isso. Então, tem um treinamento, pode ser até no dia da comunhão de ação, ou pode ser que esse treinamento seja num dia, certo? Que seria marcado para a comunhão de ação, seja o treinamento, e no outro semana a de ação. Então pode ser feito dessa forma. Vou dar um exemplo. A reunião de comunhão seja no sábado à noite. Domingo de manhã seria comunhão de ação. Mas como ainda não houve a escolha do trabalho, ou melhor, não houve ainda o treinamento, então tenha o treinamento naquele domingo de manhã. No outro domingo de manhã seria então agora a ação. Então o pequeno grupo deve estar relacionando pelo menos nesses três encontros, no mínimo. Reunião de comunhão toda semana, treinamento e ação. Comunhão, treinamento e ação. Dessa forma, o pequeno grupo irá realmente desenvolver-se muito mais do que ficar só em comunhão, certo? Falando sobre quem poderá estar desenvolvendo o treinamento, pode ser tanto um departamento da igreja quanto o promotor específico. Por exemplo, o pequeno grupo escolheu realizar a campanha do Multiano Natal. Então, este pequeno grupo poderá estar assistindo um treinamento do ministério da ASA ou da ADRA da igreja. Então, a igreja, o departamento promove um treinamento e eles assistem e acompanham para que possam executar bem. Então, é lógico que numa igreja, em pequenos grupos, isso é feito de uma forma muito bem harmoniosa. Mas, como muitas de nossas igrejas ainda não são igrejas em pequeno grupo, seu pequeno grupo pode estar adequando isso com o departamento de uma forma muito mais trabalhosa, mas poderá desenvolver, né, dentro do calendário do departamento e assim realizar a ação. Mas o promotor nesses casos seria a pessoa ideal, porque estará mais direcionado ao pequeno grupo, especificamente aquele pequeno grupo, né? Ao seu pequeno grupo. Então é importante que o promotor seja uma pessoa ligada ao ministério da igreja, para que ele possa assim, executar bem essa função. E o último aspecto que quero falar sobre essa reunião é como realmente deve ser a reunião em si. Começa com uma breve oração, depois uma instrução breve, porque já foi feito o treinamento, agora é só aquela instrução, aquele rebate final, né? Dividindo as duplas, passando o mapa, onde vai ser feito o trabalho, o tempo que deve durar. Aí vem o louvor, agora vem o louvor motivacional, canta um hino inspirador e depois sai ao trabalho. Nesse louvor motivacional
poderá ser hinos de trabalho missionário, de ação, envolvendo, poderá às vezes em alguns casos, envolvendo um assunto que irá realizar, sobre o que irão fazer, uma música específica, né? E saem todos ao trabalho com o poder do Espírito Santo. Com certeza o seu pequeno grupo será um pequeno grupo vivo, forte, pois fé sem obras é morta. E agora, com as obras de Deus, o seu pequeno grupo ao realizar, será um pequeno grupo vivo com uma fé viva. Que Deus abençoe.